Et Deum laudamus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre radiografia. E hoje nós estamos aqui mais uma vez como nosso convidado, o ilustríssimo Reverendo Giordano, onde falaremos um pouco sobre a vida de Santo Antão. Então, desde já, eu peço que vocês deixem o seu like se gostarem e se inscrevam se ainda não forem inscritos. Et Dominum Então, confitemur. olá, gente. Que bom que você está aí conosco, assistindo, ouvindo esse momento em que nós vamos falar hoje sobre uma figura muito especial. Eu me chamo Giordano, sou pastor anglicano e vou compartilhar sobre essa figura que é Santo Antônio do Egito, Santo Antônio o Grande, conhecido como Santo Antão na língua portuguesa. E, para mim, é um motivo de muita felicidade a gente poder falar sobre a figura de Santo Antão. Santo Antão, ele, para muitas pessoas, o exemplo de vida dele, a história de vida, vai parecer muito com o exemplo e com a história de vida de São Francisco de Assis, mas muito antes da época dele, com semelhanças e diferenças. Então, Santo Antão foi uma figura fundamental. Então, quando as pessoas me perguntam sobre os pais da igreja, pedem indicações de obras dos pais da igreja para lerem, para conhecerem, eu sempre dou uma indicação muito importante, que é a vida de Santo Antão. Eu acho que para quem quiser entender a patrística, entender a vida de Santo Antão vai ser fundamental, vai ser central. Por dois motivos. Primeiro, porque a vida de Santo Antão é uma vida em que nós vamos caminhar na história de Santo Antão, nós vamos caminhar com um personagem ao longo de grande parte da sua vida, nos diferentes diálogos e na vivência que ele teve da fé cristã. Então, talvez quem deseje ler os pais da igreja se preocupe muito com doutrina, com questões teológicas mais abstratas, mas a vida de Santo Antão, ela não vai focar nisso. Quando eu digo a vida de Santo Antão, me refiro à obra, cujo nome é Vida de Santo Antão. Então, quando nós lemos a vida de Santo Antão, nós caminhamos ali com um personagem dos pais da igreja, um santo, um homem de Deus, um monge, e conhecemos a caminhada dele e nos inspiramos com essa caminhada. Então, eu acredito que aqueles que gostam de ler literatura de ficção, que gostam de entender uma boa história, de ouvir uma boa história, com certeza a vida de Santo Antão é uma ótima história. Então, Santo Antão, ele é conhecido como Santo Antônio o Grande ou Santo Antônio do Egito, justamente porque ele era do Egito. Ele morava no Egito, nascido no Egito, ele nasceu numa vila conhecida como Comá, no meio do Egito, e ele nasceu na metade do século III. Então, ele nasceu por volta do ano 251 depois de Cristo. Então, Santo Antão, ele viveu bastante, ele aparentemente viveu mais de 100 anos, mas, ou seja, ele viveu períodos de perseguição à fé cristã, ele viveu períodos depois de paz, o período pós-constantiniano, de paz no sentido de paz política, mas também viu o surgimento de heresias. Então, Santo Antão ele pegou, digamos assim, um grande período da história da igreja. E a principal obra para falar da vida de Santo Antão é justamente essa, a vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio. Então, esse é um grande privilégio que nós temos, ler a vida de Santo Antão, porque é um santo escrevendo sobre a vida do outro. Santo Atanásio admirava demais a vida de Santo Antão e por isso quis compartilhar com outras pessoas o exemplo, a vida, a doutrina, o ministério de Santo Antão. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo pelo qual eu indico a vida de Santo Antão, e eu gostaria de encorajar todos que estão nos ouvindo agora a lerem a vida de Santo Antão, o motivo é, e a maioria das pessoas que perguntam sobre a patrística, que me perguntam sobre a patrística, são protestantes. E quando a gente lê a vida de Santo Antão, a gente vê essa ênfase, às vezes até radical, na adoração a Deus. Então, eu acredito que pessoas que têm dificuldade, digamos assim, com os santos,
não vão ter dificuldade com Santo Antão, porque eles vão ver alguém ali que, de maneira muito rigorosa e rígida, adora a Deus, cultua a Deus. E em vários momentos, quando as pessoas pedem milagres a Santo Antão ao longo de sua vida, Santo Antão diz que não é ele quem realiza o milagre, mas quem realiza o milagre é Deus. Então ele sempre volta os olhos das pessoas para Deus. E esses é que são os verdadeiros santos, aqueles que colocam os nossos olhos em Deus, que voltam os nossos olhos para Deus. Então a vida de Santo Antão é a vida de um homem que inicia a história como um homem rico, um homem com bem de vida, digamos assim. Naquele período, ele não precisava ser alfabetizado para isso. Então, Santo Antanásio retrata Santo Antão como um homem analfabeto. Tá? Então, ele não era um homem que podia ler a Bíblia. E os momentos em que Santo Antão tem contato com a Bíblia é através da leitura na igreja e através da vida de outras pessoas. Essa é uma dimensão da Bíblia que é importante a gente lembrar. A Bíblia, grande parte da Bíblia, foi escrita para ser ouvida, não apenas lida. Né? A gente vê ali no livro do Apocalipse, na introdução do livro do Apocalipse, bem-aventurado o que lê e aquele... essa expressão, o que lê e aqueles que ouvem. Então, o livro do Apocalipse dá a entender que foi escrito para ser ouvido, para ser pronunciado na comunidade. Então, nós reconhecemos que a Bíblia, ela é fundamentalmente, como cânon, como escritura reunida, ela é um livro da igreja e, por isso, ela precisa ser ouvida por nós com atenção. Então, na vida de Santo Antão, a gente vê isso. Ele era um homem atento à audição da palavra de Deus, à proclamação da palavra de Deus. Então, ele inicia sua história como um homem rico. Tá? Ele tem uma riqueza em sua família e ele tinha uma irmã e ele estava bem de vida. Tá? Quando os pais de Santo Antão falecem, a sua riqueza fica sob a administração dele. Porém, uma coisa interessante que acontece na vida de Santo Antão é que, num dado momento de sua vida, no começo da história, no começo da vida de Santo Antão, nos primeiros capítulos da vida de Santo Antão, ele tem um contato justamente com essa leitura da Bíblia na igreja. E vários momentos daquilo que é dito na palavra de Deus incomodam Santo Antão. Diversas dimensões daquilo que é dito e que é proclamado na Bíblia incomoda a vida de Santo Antão sobre certas dimensões que ele não vivia. E ele acha belo, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, se registra como os primeiros discípulos vendiam seus bens, suas posses, e davam aos pés dos apóstolos para distribuírem aos necessitados. E, num dado momento, Santo Antão estava refletindo sobre esse texto, sobre essa passagem bíblica. E no momento em que ele entra na igreja, o evangelho que estava sendo lido era Mateus 19. O texto que fala sobre o homem rico, né? O jovem rico, com quem Cristo falava. E Cristo estava dizendo ao jovem que ele, se quisesse ser perfeito, deveria vender tudo o que tinha e dar aos pobres. E então, seguir a Cristo, e assim ele teria um tesouro no céu. A referência é Mateus 19, 21. Então, veja que interessante. Santo Antão ele estava refletindo, meditando nas Escrituras, que ele não havia lido. Né? Ele não havia lido as Escrituras, mas ele estava refletindo, meditando naquele texto. E quando ele chega na igreja, ele tem esse contato com a palavra lida e sente que aquilo que é dito é uma mensagem para ele. Ele sente que aquilo ali é uma referência para a sua vida. E ele entende, eu preciso vender o que eu tenho, dar aos necessitados, aos pobres e seguir a Deus na pobreza. Então, Santo Antão se sente chamado e convocado por Deus para uma vida de pobreza, uma vida de maior restrição. Uma coisa interessante, nesse período, nós estamos aqui na metade do século III, coisa interessante sobre esse período é que nós vemos já no Novo Testamento um certo tipo de vida, que era o tipo de vida
virginal. E é um tipo de vida já exemplificado por algumas pessoas. Então, nós temos, por exemplo, as filhas de Filipe, que aparecem no livro de Atos dos Apóstolos. O texto bíblico diz que elas eram virgens. Quando diz ali que elas eram virgens, entendo eu que o significado é aquele que a gente vê muito claramente no século II, que é pessoas que estavam dedicando sua virgindade a Deus. Ou seja, eram pessoas que estavam vivendo a virgindade. Em outras palavras, celibatários. Tá? Então, nós não estamos falando ali de pessoas que eram virgens até aquele momento, mas celibatários. Então, a gente vê desde o começo da igreja, Paulo dá orientações a esse respeito. Acredito eu que esse texto se refere a isso, em Atos dos Apóstolos, e possivelmente também uma referência em Apocalipse capítulo 7, além de outros momentos que a gente pode falar também. Mas existe no Novo Testamento essa ideia da virgindade, da consagração a Deus. Existe esse ponto, essa dimensão. E no século II e no século III, como por exemplo na de Santo Antão, isso já existia. Tá? Já existia a ideia de que certas pessoas dedicassem. Isso acontecia principalmente com mulheres. Então existiam já existiam na igreja comunidades de mulheres que viviam ali em conjunto, dedicando o seu celibato, a sua vida ao Senhor em oração. Mas essa vida ainda não era uma... Eles viviam num ambiente urbano, principalmente, e no meio da sociedade. Eles não tinham uma vida separada, apartada. Tá? Então, ao menos isso é o que parece, e é isso que dá a entender a maior parte daquilo que nós lemos dos pais da igreja. Embora, é claro, existam teorias de que mesmo antes de Santo Antão, algumas pessoas já haviam tentado uma vida monástica. Existia, inclusive, por exemplo, um tipo de comunidade que é associada a isso é a comunidade dos... Discute-se se os terapeutas eles eram cristãos. Parece que eles eram cristãos, mas algumas figuras, como por exemplo Eusébio, interpretaram que os terapeutas eram cristãos. Né? Parece, aparentemente, as evidências, mas Eusébio e outras figuras interpretaram os terapeutas como cristãos. De todo modo, deixando isso de lado, na vida de Santo Antão viveu numa comunidade cristã onde existiam essas virgens, né? Essas pessoas de vida celibatária, dedicadas ao Senhor, mas que não viviam ainda necessariamente essa pobreza, não ainda viviam esse tipo de consagração nessa... Então, digamos assim, eles tinham um voto de celibato, mas poderiam ser pessoas financeiramente bem. Tá? Não havia esse segundo voto. E Santo Antão, aparentemente, é o primeiro tipo de pessoa que deseja uma vida monástica. Então, Santo Antão, nós podemos dizer, ele é aquele que inicia o monasticismo. Pelo menos o monasticismo como nós o conhecemos. Ou seja, existe ali um voto de pobreza, existe o celibato e a vida isolada. Santo Antão, ele é o primeiro monge no sentido etimológico da palavra. Monge é o monástico, é aquele que vive monos, é aquele que vive como um, isolado. E por isso, enquanto as antigas virgens viviam na comunidade, às vezes próximas, né, no ambiente urbano, às vezes na margem do ambiente urbano, digamos assim, mas ainda dentro do ambiente urbano, ainda estavam na sociedade, Santo Antão é aquele que primeiro decide ir para o deserto e viver a vida isolada. Então, aquilo que Santo Antão propôs era muito, digamos assim, radical diante daquilo que havia na época dele. E Santo Antão decide viver sozinho, e isso já gera certos questionamentos para nós. Né? Em primeiro lugar, e a irmã dele? Né? A irmã dele estava sob a responsabilidade dele. Mas aí, ele, depois que vende tudo, o que aconteceu? A vida de Santo Antão, mas nos mostra que a irmã dele se tornou uma daquelas. Ela teve uma vida com outras virgens, ou seja, ela foi celibatária também, mas não seguiu exatamente a mesma rota de
de Santo Antão. Então, Santo Antão decide ir para o deserto. O deserto, primeiro nós estamos falando aqui do deserto egípcio, e Santo Antão decide ter essa vida isolada. Então, aquilo que Santo Antão procura viver gera também um segundo tipo de questionamento, que é sobre a vida eclesiástica. Então, Santo Antão, o tempo todo, ao longo da sua vida, foge com muito vigor, ele foge com muita força. Ele faz todo o esforço para não ter ninguém perto dele. E em vários momentos as pessoas ficam sabendo que existe aquele eremita que está ali e começam a procurá-lo. E começam a procurá-lo em busca de orações, de conselhos, de ensinamentos. E Santo Antão, o tempo todo, foge dessas pessoas. Ele não deseja ensinar outras pessoas, ele não deseja acompanhamento. Mas o exemplo de vida dele começa a inspirar outras pessoas. Justamente, quanto mais ele fugia das pessoas, mais pessoas iam até ele. Porque quanto mais ele fugia das pessoas, mais ele mostrava um tipo de virtude pessoal, um tipo de firmeza, um tipo de vivência radical do evangelho que inspirava outras pessoas. Então, quanto mais ele fugia das pessoas, mais ele atraía as pessoas. E então, Santo Antão vive no deserto. Ao longo da vida dele, ele morou em lugares diferentes, tá? A gente não vai enfatizar isso, mas ele morou no deserto e atraiu muitas pessoas até o ponto de outras pessoas começarem a morar relativamente perto dele e aprender, né? Aprender dele, aprender dos seus ensinamentos. Então, o deserto, o dele é algo que favorece um certo tipo de experiência cristã. Veja, quando nós falamos do deserto, nós estamos falando aqui de um tipo de vida de combate espiritual. E ao longo da vida de Santo Antão, nós vemos sempre esse combate espiritual, essa batalha espiritual. Na vida de Santo Antão, de uma maneira extremamente chocante. Né? Se você ler a vida de Santo Antão, você vai chocado do modo como os diabos, eles tentam Santo Antão, eles estão ao redor dele, ele tem visões de demônios ao redor dele, e os demônios literalmente batem, o atacam fisicamente. Então, é algo que parece cinema, mas ao mesmo tempo é muito inspirador. Né? Cristo esteve no deserto e foi tentado, e assim Santo Antão indo para o deserto é tentado também. Mas o deserto também é um lugar de amadurecimento espiritual na experiência cristã. Ou seja, o deserto, forçar-se a ir ao deserto é forçar-se a amadurecer. Nós temos ali um primeiro Santo Antão na sua vida, que era um Santo Antão imaturo, ainda um Antão, né? Imaturo. E ao vender tudo que ele tinha da oração, ele se força a amadurecer. Ele se força a viver a vida cristã no extremo. Então, o deserto tem um simbolismo de extremidade na vida cristã. Então, Santo Antão, ele passa vários anos da sua vida distante de outras pessoas e por isso a gente pode até se perguntar como ele recebia o sacramento, como ele recebia a Eucaristia. Ele não era Santo Antão não era um sacerdote, tá? Importante entender isso. Mas ele recebia sacerdote em alguns momentos. Ele era respeitado pelo sacerdote. E uma coisa sobre a vida de Santo Antão é que ele não rejeitou a igreja, ele não rejeitou a instituição. Embora ele pudesse ver defeitos, mas defeitos morais, eu me refiro, defeitos morais nas pessoas. Mas ele não era um crítico da igreja, embora nele existisse esse isolamento, mas havia também a amizade com a igreja. Ele respeitava os sacerdotes e queria que as pessoas respeitassem os sacerdotes. Santo Antão, ele teve essa vida de devoção, essa vida de oração, essa vida de combate espiritual, essa vida de luta contra o demônio. Nós vemos na vida de Santo Antão uma devoção às escrituras sagradas. Nós vemos claramente na vida de Santo Antão ele afirmar em pelo menos 2 que para ele a doutrina ela deve estar na Bíblia, ela deve estar na escritura sagrada. E é interessante que isso venha de uma pessoa que não lia a Bíblia, analfabeto, mas esse exemplo de vida, de visões que ele tinha, de milagres que inspirou muitas pessoas. Então,
Pessoas começam a morar perto de Santo Antão, em cavernas próximas, em grutas próximas, e ele ensinava a essas outras pessoas que se tornaram seus discípulos. Então, outras pessoas se tornam monges, assim como ele, seguindo o seu exemplo. E eu queria que a gente agora desse um pulo para o final da vida de Santo Antão. Tá? Eu queria ler aqui um trecho da vida de Santo Antão, um trecho final, digamos assim, onde nós falamos sobre sua morte. Diz assim o final da vida de Santo Antão. Quando os irmãos instaram para que ficasse com eles até morrer, recusou-se a isto por muitas razões, segundo disse, sem indicar nenhuma. Especialmente era por isso. Os egípcios tinham funerários que envolviam sudários de linho, os corpos dos santos e particularmente dos santos mártires, mas não os enterram. Colocam sobre divãs e os guardam em suas casas pensando honrar o defunto desse modo. Antão pediu muitas vezes, inclusive aos bispos, que dessem instruções ao povo sobre esse assunto. Ao mesmo tempo, envergonhou os leigos e reprovou as mulheres. Isso não era correto nem reverente em absoluto. Os corpos dos patriarcas e dos profetas guardam, e o corpo do Senhor também foi depositado no, e puseram uma pedra sobre ele, até que ressuscitou desse. Ao expor assim as coisas, demonstrava que cometiam erro e que não dava sepultura aos corpos dos defuntos, por santos que fossem. E, em verdade, quem maior ou mais do que o Senhor, o corpo do Senhor. Como resultado, muitos que o ouviram começaram desde então a sepultar os mortos e deram graças ao Senhor pelo bom ensino recebido. Sabendo disso, Antão teve medo de que fizessem o mesmo com seu próprio corpo. Por isso, despedindo-se dos montes da montanha exterior, apressou-se para a montanha interior, onde costumava viver. Depois de poucos meses, caiu doente. Chamou os que o acompanhavam. Havia 2 que levavam vida ascética havia 15 anos e se preocupavam com ele devido à sua idade avançada. Eles disse: vou-me para o caminho de meus pais, como diz a Escritura, pois me vejo chamado pelo Senhor. Quanto a vocês, estejam vigilantes e não façam tábula rasa da vida ascética que tanto tempo praticaram. Esforcem-se por manter o seu entusiasmo, como se estivessem começando agora. Já conhecem os demônios e os seus desígnios. Conhecem também sua fúria e também sua incapacidade. Assim, pois, não os temam. Abrindo parênteses aqui, esse é um ponto da doutrina de Santo Antão. Ele ensina que os demônios eles não têm realmente poder, mas que o único poder deles é a enganação. Então, voltando à leitura. Assim, pois, não os temam. Deixem antes que Cristo seja o alento da sua vida e sua confiança. Vivam como se cada dia tivessem de morrer. Aqui a recordação de um princípio monástico, que é porque que nós devemos lembrar de que estamos no tempo todo nos preparando para a morte, memento mori. Fazendo atenção a si mesmos e recordando, não tenham nenhuma comunhão com cismáticos e absolutamente nada com os hereges arianos. Sabem como eu mesmo me guardei devido à sua pertinaz heresia. Sejam ansiosos em manifestar sua lealdade primeiro a Cristo e depois aos seus santos, para que depois da sua morte eles os recebam nas moradas eternas familiares. Gravem este pensamento, tenham-no como propósito. Se vocês realmente se preocupam comigo, me consideram como pai, não permitam que ninguém leve meu corpo para... Não aconteça que me guardem em suas casas. Foi por essa razão que me trouxe para cá, a montanha. Sabem como sempre confundi os que fazem isso e os intimei a deixar tal costume. Por isso, façam-me vocês mesmos os funerais e sepultem meu corpo na terra. E respeitem de tal modo que lhes disse que ninguém senão vocês saiba o lugar. Na ressurreição dos mortos, o Salvador me devolverá incorruptível. Distribuam minha roupa. Ao bispo Atanásio, deem uma túnica e o manto em que estou, e que ele mesmo me deu, mas que se gastou em meu poder. Ao bispo Serapião, deem a outra túnica e com a camisa de pelo. E agora, meus filhos, Deus os abençoe. Então partem e não estará mais com vocês. Depois de dizer isso, e de que eles o houvessem beijado, estenderam os pés, seu rosto estava transfigurado de alegria e seus olhos brilhavam de regozijos, como se vissem amigos vindo ao seu encontro. E assim faleceu e foi reunir-se a seus pais. Eles, então, seguindo as ordens que lhe haviam dado, prepararam e envolveram o corpo e sepultaram a. E até o dia de hoje ninguém, exceto esses 2, sabe onde está sepultado. Quanto aos que receberam as túnicas e o manto usado pelo bem-aventurado, cada um guarda seu presente com grande tesouro. Olhá-los é ver Antão, e pô-los é como revestir-se de suas exortações com alegria. Então, esse é um trecho do final da vida de Santo Antão, onde nós vemos um pouco da sua doutrina,
do seu ensinamento, das suas palavras. E a vida de Santo Antão me inspira muito. Espero que ela inspire você também. Então eu te desafio a ver a vida de Santo Antão, que você pode encontrar na internet gratuitamente e deixar se inspirar por essa história também. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.